Mas hoje Deus deu um alerta para toda a humanidade, que Ele ainda é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele ainda sustenta a terra na palma das suas mãos. Por isso é necessário hoje se levantarem homens, mulheres, que foram gerados num evangelho verdadeiro, que foram gerados num evangelho onde Ana chorou, clamou, foi humilhada, foi escarnecida, foi chamada de bêbada, foi chamada de louca. Mas ainda assim, ela continuou pedindo ao Senhor: Deus, eu quero gerar. Deus, eu quero gerar. Deus, eu quero gerar. E naquele momento onde Samuel estava numa geração completamente perdida, Samuel foi levantado naquela geração para mudar toda uma geração. Aleluia! Glória, 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 glória! Santo, 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 santo! Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem
Aleluia! Êxodo no capítulo 2, verso 24 diz assim: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. Viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Êxodo capítulo 2, verso 24 em diante. Vocês acabaram de cantar: Deus não rejeita a oração. Verdade, Deus. Aquele povo estava há 400 anos ou mais presos no Egito. Há 400 anos ou mais escravizados no Egito, sofrendo. Mas num dado momento, Deus se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus se lembrou da aliança que tinha feito com aquele povo. E Deus levanta um homem para transformar. Deus levanta um homem para libertar. Deus levanta um homem para mudar a história daqueles homens. A história daquele povo que está escravizado. Deus levanta um homem para transformar a vida de homens que estavam escravizados em homens libertos. Deus pega Moisés, e quem conhece um pouquinho da história dele sabe que 40 anos ele morou ali no Egito, 40 anos ele foi parte daquilo ali. Mas 40 anos ele esteve na terra de seu sogro. 40 anos ele esteve trabalhando lá com as ovelhas, trabalhando lá cuidando dos bois, trabalhando lá cuidando dos bois. Estava lá fazendo umas atividades, mas num dado dia Deus encontrou aquele homem que para muitos era um fugitivo, que para muitos era um Zé Ninguém, que para muitos era só um assassino. 40 anos fugido, matou um homem, enterrou na areia e fugiu. Para muitos era só um assassino, para muitos era só um Zé Ninguém. Mas um dia ele teve um encontro com Deus, e aquele Zé Ninguém, aquele homem que matou um homem, fugiu da lei por 40 anos, agora se transforma em um libertador. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos na terra de Jetro, 40 anos aquele homem agora carregando um povo em busca da libertação. 40 anos aquele homem levando um povo para uma terra prometida. 40 anos levando um povo para a transformação eterna. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 2. 40 anos Moisés esteve caminhando rumo à terra prometida. Mas quem conhece a história sabe que num dado momento Deus chama Moisés, leva para o cume do monte, e Moisés morre, desaparece, some diante da terra prometida, diante de toda aquela promessa, diante do que Deus tinha prometido que aquele povo alcançaria algo. E agora um outro homem assume a liderança. Um homem comum como eu e você, porque muitas das vezes, na hora que temos que assumir grandes compromissos, temos medo. Ficamos amedrontados daquilo. Peraí, talvez Moisés pudesse fazer melhor que eu. Talvez ele pudesse fazer, eu não vou conseguir. Josué se levanta num determinado tempo para liderar aquele povo rumo à terra prometida. E Deus falou para ele: não temos, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ei, não te espante. Ei, não se amedronte, eu sou contigo. Uma particularidade sobre a vida de Josué é que o nome dele era Oséias. O nome dele era Salvação. E Moisés muda o nome dele para o Senhor salva. Muitas das vezes nós achamos que nós podemos fazer. Muitas das vezes nós achamos que nós é quem conseguimos fazer. Aí ele falou assim: Oséias,
Você é salvação, acha que é salvação, mas é o Senhor quem salva. Talvez você pense, eu não consigo, eu não faço. Porque é o mais importante você entender. A força não está no teu braço, a força está no Senhor. A força está naquele que nos chamou para fazer uma grande obra. A força está naquele que prometeu a terra que manda leite e mel. A força está naquele quem disse que vai fazer aquilo na tua vida. A força está naquele quem prometeu que vai salvar a tua família. Aquele que prometeu que vai mudar a tua história. Aquele que prometeu que vai mudar o seu marido, a sua esposa. Aquele que prometeu que vai fazer algo poderoso na Alta Independência. Que vai fazer algo poderoso em Petrópolis. Que vai fazer algo poderoso na nação brasileira. A força está naquele que prometeu e é fiel para cumprir. A força está nele. Josué começa a guiar o povo. Um dos maiores e das maiores dificuldades de Josué foi Jericó. Uma terra fortemente protegida. Muros, um exército poderoso. Mas num dado momento, ele ouve a voz do Senhor. E o Senhor fala: Josué, eu já te entreguei. Não importa o tamanho da batalha, não importa o tamanho do deserto, não importa o tamanho das dificuldades, não importa o que você está enfrentando, não importa as situações que vêm contra a sua vida dia após dia. Deus falou: eu já te entreguei. Só continue acreditando, só continue cumprindo a promessa, só continue seguindo dia após dia o que Deus tem falado contigo. São 7 voltas que Deus tem mandado dar, são 7 dias orando, ou Deus está falando com você, ou continua perseverando, continua buscando, continua acreditando. Talvez Josué pudesse falar: eu vou desistir, não dá para mim, eu não quero, eu não vou chegar, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar. Mas Deus falou: então vamos dar a primeira volta. Então vamos orar a primeira milha. Então vamos fazer do jeito que tem que ser feito. Então vamos avançar do jeito que tem que ser avançado. Então vamos caminhar o que tem que ser caminhado. Simplesmente vamos. Simplesmente continuemos. Simplesmente acreditemos. Talvez 3 voltas e nada aconteceu. 4 voltas e nada aconteceu. Talvez você está orando 1 ano, 2 anos. Talvez você está orando a vida inteira. E parece que não vai. Mas se Deus falou contigo que as muralhas vão cair, elas vão cair. Se Deus falou contigo que você vai conquistar a terra, você vai conquistar. Se Deus falou contigo que vai acontecer, vai acontecer. A promessa não é minha, é dele. Foi ele quem prometeu e ele é quem vai cumprir. Talvez Moisés tenha morrido, mas Deus levantou outro. Deus levantou Josué. E Josué continuou a caminhada. Josué tem algo interessante que nós falamos. Josué orou e o sol parou. Ele, no meio de uma batalha, ele dá uma ordem para que a lua pare e o sol se detenha. E eu acredito que nesse momento a terra para. Nesse momento a terra para. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Vocês acabaram de cantar isso. Aleluia. Vocês acabaram de declarar isso. Ei, Josué preparou. Peraí. Lua, sol, se detenha. Foi só uma palavra. Foi só uma oração. Então continue orando. Então continue acreditando. Então continue profetizando. Então continue declarando. Não aceite as palavras contrárias. Não aceite a palavra que Satanás coloca na tua cabeça e diz: não vai acontecer, não vai avançar, não vai mudar, não vai transformar. Ei, acredite que Deus, Ele falou. E Deus é fiel para cumprir. Josué orou. A terra parou, o sol parou, a lua parou, o que mais tiver que parar, Deus vai parar. Se tiver que parar o vírus, Deus vai parar o vírus. Se tiver que continuar o vírus vai continuar, porque é Ele é quem tem o poder sobre todo o universo. É Ele quem tem o poder sobre todo o universo. É sobre o Brasil, é sobre o planeta Terra. Não é só sobre a minha vida, é sobre todo esse planeta.
possa comprar Deus. Mas ele, por amor, entregou o que tinha de melhor para simplesmente dizer: essa terra é minha. Os homens podem estar se engrandecendo, os homens podem achar que vão construir uma torre para chegar nos céus. Mas hoje eu confundo toda a humanidade. Hoje eu confundo toda a humanidade. Porque o homem estava achando que era dono de tudo, dominava tudo. E com um simples vírus, invisível, todo homem agora entende que não tem poder, que não tem domínio sobre nada, a não ser aquele que é todo poderoso. Josué guia aquele povo até a terra prometida. Josué leva aquele povo até a terra que mandava leite e mel. E uma das maiores declarações de Josué, uma das maiores declarações daquele homem é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, antes de morrer com 110 anos, ele vai dizer: ei, vocês têm que largar os deuses que serviram os seus pais. Ei, vocês têm que abandonar aqueles deuses do Egito. Ei, vocês precisam entender que existe um único Deus que mudou a nossa história, que nos trouxe aqui, que nos atravessou o mar, que parou o sol. Ei, um Deus que fez grandes milagres e prodígios. Um Deus que nos manteve 40 anos no deserto. E as sandálias nos pés cresciam. As roupas não se consumiam. As roupas cresciam no corpo. Ele existe um Deus que nos guiou por tantos e tantos anos, por tanto e tanto tempo. Josué passou aquilo para aquela geração. É verdade. Eu acredito que Moisés o tempo todo treinou Josué para uma nova geração. Moisés o tempo todo disse: ó, você um dia vai assumir esse povo, um dia você vai alcançar, um dia você vai levar, um dia você vai guiar. Então esteja preparado, para alcançar, preparando uma nova geração. E agora Josué, diante daquele povo, falou: deitai fora os vossos deuses, escolham a quem sirvas, escolham a quem servis. Ei, digam se vocês querem servir a Deus ou aos deuses que serviram os vossos pais. Porém eu vos digo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Graças a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué passa para aquele povo. Só que Josué morreu. Assim como Moisés morreu, Josué morreu. Juízes, no capítulo 2, verso 8, vai dizer: morreu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E o sepultaram no território da herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaade. E foi também congregada toda aquela geração, e a seus pais. E após ela se levantou outra geração, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E após ela levantou-se outra geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Inicia-se aí um período de degradação moral, espiritual. Um período de que o povo não conhecia a Deus. Um período em que parece até os dias que vivíamos há meses atrás. Que infelizmente igrejas lotadas, igrejas cheias. Mas muitas das vezes, Deus do lado de fora. Inicia-se
Vivia-se um período onde as pessoas, o livro de Juízes vai dizer por 2 ou 3 vezes, cada um fazia conforme o que achava certo. Não existia um rei, então cada um fazia conforme achava certo. Se eu acho certo casar com 2 mulheres, eu caso. Se eu acho certo casar com 2 homens, eu caso. Se eu acho certo fazer do meu jeito, eu faço. Se eu acho certo brincar de qualquer jeito, eu brinco. Talvez você vai pensar, poxa, mas isso aí estava acontecendo há pouco tempo atrás. Eu vi isso na televisão, eu vi isso na novela, eu vi isso no jornal, eu vi as pessoas atacando o tempo todo o nome de Deus. Está escrito lá atrás. Cada um fazia conforme o que queria. O último capítulo de Juízes, eu acho que diz isso também. Acho que é no capítulo 3, no capítulo 19, o último capítulo de Juízes. Infelizmente, as pessoas começaram em um tempo em que eu faço do meu jeito. Ei, o meu rei está aqui. O meu rei. Ei, eu faço conforme a minha vontade. Infelizmente, é essa a geração que se levantou lá atrás. E infelizmente, é essa a geração que estava se levantando em 2019, 2020, e talvez seria muito pior. Mas eu entendo que no meio de todo esse caos, no meio de toda aquela bagunça, foi um momento em que Deus ele levanta um menino chamado Samuel. Um menino chamado Samuel nasce no meio de uma geração perversa. Ei, talvez você esteja aqui nessa manhã porque Deus está falando contigo. Hoje você vai nascer no meio dessa geração perversa. Ei, hoje você vai nascer no meio desse caos todo para entender que Deus quer levantar homens, mulheres, jovens, idosos para cumprirem o propósito de Deus dele nessa terra. Para cumprirem o que ainda tem que ser cumprido. Porque muitos se esqueceram do Senhor. Muitos estavam dentro da casa de Deus e simplesmente abandonaram o Senhor. Dentro da casa de Deus, pregando o Evangelho muitas das vezes, cantando no ministério de louvor, tocando os instrumentos da igreja, mas ainda assim não conheciam o Senhor. E isso está na Bíblia também. O primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, verso 3. Samuel deitava-se perto da arca de Deus. A arca de Deus, a arca da aliança, é o que era a representação máxima da presença de Deus naquele tempo. Era o maior símbolo da presença de Deus naquele tempo. E Samuel deitava-se, ou seja, estava dormindo na igreja. Era crente fiel, dormia na igreja, do lado da presença de Deus. E olha o que diz. Certo dia, 1 Samuel capítulo 3, verso 2. Certo dia, estando deitado no lugar de costume, o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a escurecer-se, ao ponto de não poder ver, e tendo deitado-se também Samuel, onde estava a arca, a presença, deitado, dormindo, dentro do templo, aonde estava a presença de Deus, antes que a lâmpada se apagasse. Samuel era um menino, dentro da casa de Deus, dormia lá todos os dias, do lado da presença de Deus. Mas olha o que diz o verso 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra.
Deus sabe o seu endereço. Deus conhece você. Deus nos conhece. Deus conhece essa geração de igrejas lotadas, aonde o pecado continua imperando, de igrejas lotadas, aonde Deus é amor e Ele não está preocupado com o seu pecado. Então continue pecando e viva desse jeito. Deus conhece essa geração. E Deus falou: peraí, Samuel não foi gerado de qualquer jeito. Samuel foi gerado com lágrimas. Samuel foi gerado por uma mulher que sofreu por 25 anos pedindo: Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero um filho. Uma mulher que foi humilhada, uma mulher que sofreu, uma mulher que chorou. Samuel não foi gerado em vão. E Deus falou: opa, peraí, Samuel, Samuel. Deus começa a chamar Samuel e fala assim: você precisa ter um encontro comigo. Samuel, você precisa hoje, aí dentro da casa do Senhor, ele ouvir a minha voz e começar a ser transformado, e começar a ser mudado e moldado. Samuel estava dentro da casa do Senhor, mas ainda não tinha ouvido a voz do Senhor. Ainda não tinha sido manifesta a palavra sobre a vida dele. Ei, mas hoje, Deus está chamando o teu nome e está despertando você para essa geração. Hoje Deus está falando: oh, talvez você estava aí meio disperso, meio fraco, meio caído. E Deus está falando: oh, Samuel! Aleluia! Aleluia! Ana sofreu. E eu entendo Ana como uma mulher que chorou para dar frutos. Eu entendo Ana como um homem que chorou para dar frutos. Eu entendo Ana como aqueles lá atrás que morreram por esse evangelho, como aqueles lá atrás que se entregaram para que o nome de Jesus fosse pregado, aqueles que foram martirizados, aqueles que sofreram para que o nome de Jesus continuasse sendo pregado. Não para uma geração que fala: você não precisa se sacrificar pela igreja porque Jesus fez. Mas para uma geração que fala: oh, eu preciso me entregar de verdade para esse Jesus. Não é morrer dentro da igreja sofrendo por causa de uma liderança corrupta, não. Mas oh, eu preciso viver um evangelho verdadeiro. Eu preciso viver um evangelho de renúncia do pecado. Eu preciso viver um evangelho onde eu trago as pessoas do mundo para a igreja, mas elas saem daqui transformadas. Mas onde elas entram, e a palavra tem que ser o primordial para mudar a história. É a palavra que muda a vida de uma pessoa. É a palavra, é o Espírito Santo que convence o homem. Mas a pessoa só vai ser transformada no momento em que ela conhecer a palavra. É a palavra que muda a vida de um homem. É a palavra que muda a vida de uma mulher. O louvor é lindo na igreja. As coisas são lindas dentro da igreja. Mas precisamos ministrar uma palavra que muda, que transforma e que desafia o homem a querer mudar de vida. Vocês precisam dia após dia falar: Deus, eu preciso viver essa palavra, eu preciso viver esse evangelho, eu preciso ser transformado por esse evangelho, eu preciso ser transformado por essa palavra. Eu preciso ser mudado e moldado pelo Senhor. Dia após dia nós precisamos lutar contra o pecado. Dia após dia nós precisamos lutar e seguir a vontade de Deus para esse tempo. Eu vejo pessoas amedrontadas o tempo todo por conta de um vírus. Eu vejo pessoas que estão amedrontadas por causa que fizeram isso ou aquilo, mas não se amedrontam de falar: Deus, Tu é o dono da minha vida. Tu és o dono do fôlego de vida. E se Tu falar: cessa o ar, eu morro e vou para o inferno. Meu Jesus. As pessoas se esqueceram que o maior e o todo-poderoso, que tem o poder sobre a minha vida e a vida de cada um de nós, aquele que tem poder, eles só olham para Ele como o misericordioso, mas Ele também é o grande juiz. Ele é o juiz. Temos um advogado, mas a palavra de João lá atrás foi: filhinhos, não pequeis.
pecarem, vocês também têm advogado. Mas não pequeis. As pessoas, vou viver de qualquer jeito, eu tenho advogado, Jesus está do meu lado, vai ser do meu jeito. Ele já morreu por mim, pelo meu pecado. Ele morreu pelo seu pecado, mas Ele continua se preocupando com você, porque o seu pecado te leva para o inferno. O seu pecado te leva para o inferno. Nós precisamos nos preparar, porque a volta dele está próxima. Tem tantas pessoas que falaram, mas eu estou na igreja há 300 anos. Mas aí tantas pessoas já estavam desanimando do evangelho lá. Tanto tempo que eu estou ouvindo falar que Jesus volta. Tanto tempo. Ei, se Ele não voltar para toda a humanidade, Ele pode voltar para você. Oh, Jesus. Um dia, o Diego chegou para mim ali no caminho e falou assim: Paulinho, Deus falou comigo que Ele vai voltar antes de 2015. Eu falei, cara, não posso te dizer que sim nem dizer que não, porque eu não tenho base bíblica para isso. Se Ele vai voltar antes de 2015 ou não. Ele falou, mas Deus falou comigo. Eu falei para ele, então se prepara, porque Ele pode voltar para toda a humanidade, mas pode voltar só para você. Jesus. Meses depois, aconteceu aquela barreira e ele morreu. Meses depois. Não passou nem um ano. Mas ele tinha falado, Deus falou comigo que Ele vai voltar antes de 2015. E ele falou, Paulinho, eu tenho certeza, Deus falou, foi comigo. Eu falei, Diego, pode ser para toda a humanidade, mas pode ser para você. Oh, Senhor. É Deus. E Jesus voltou antes de 2015 para ele, assim como tinha prometido a ele. É necessário nós ficarmos atentos ao que Deus tem falado. Talvez Deus esteja falando só contigo, só comigo, mas hoje Deus deu um alerta para toda a humanidade. Que Ele ainda é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele ainda sustenta a terra na palma das suas mãos. Por isso é necessário hoje se levantarem homens, mulheres, que foram gerados num evangelho verdadeiro, que foram gerados num evangelho onde Ana chorou, clamou, foi humilhada, foi escarnecida, foi chamada de bêbada, foi chamada de louca, mas ainda assim, ela continuou pedindo ao Senhor, Deus, eu quero gerar, Deus, eu quero gerar, Deus, eu quero gerar. E naquele momento onde Samuel estava numa geração completamente perdida, Eli, seus filhos, Ofni e Finéias, que faziam de tudo errado dentro da igreja, dentro do templo, que faziam de tudo de errado. Samuel foi levantado naquela geração para mudar toda uma geração. Samuel foi levantado naquela geração para tirar Saul do trono e colocar Davi. Aleluia. Jesus. Santo Deus. Ei, eu estou dizendo para você, você tem um chamado. Eu estou dizendo para você, você tem que ser levantado hoje para que essa geração seja impactada. Você precisa ser levantado hoje para mudar a história das pessoas ao seu lado, os seus vizinhos, seus filhos, seus pais. Não sei quem você vai alcançar, mas através de você as pessoas vão conhecer o nome de Jesus. Através de você as pessoas vão entender que existe ainda aqueles que não se perderam, aqueles que não se curvaram diante de Baal. A igreja pode estar corrompida sim, mas ainda existem homens e mulheres de Deus que pregam um evangelho genuíno. Homens e mulheres de Deus que estão dispostos a servir ao Senhor. E você faz parte dessa geração. Você vai ser levantado para esse tempo, para mudar a história da humanidade. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou pedir para você se colocar de pé. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento.
Então Eu quero que você faça isso sendo transformado. simplesmente Eu quero que você faça isso em nome de Jesus. precisando louve, está sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos.
transformados pela tua palavra, transformados pela tua presença que se manifestou aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, que se levanta hoje uma geração de homens e mulheres, assim, Deus, como Samuel se levantou naquela geração, assim, Deus, como Deus, Ana se dobrou os teus pés naquela geração para clamar e declarar que iriam gerar, Senhor. Então, em nome de Jesus, levanta aqui, Senhor, homens, mulheres que vão gerar. Oh, Senhor, queremos plantar, Deus, queremos transformar, Deus, transformar essa geração. Aleluia. Oh, Senhor. Você que se sentir à vontade, você pode ofertar. Que presença maravilhosa. Que presença maravilhosa. Eu creio que Deus falou muito comigo nessa manhã, nessa palavra. Deus é poderoso demais. Enquanto vocês louvavam, eu me lembrei da palavra lá em Êxodo. Eu falei, meu Deus, está tudo encaixando. Deus quer falar algo poderoso nessa manhã. Eu acredito que Ele falou tanto comigo quanto contigo. E eu acredito também que as pessoas lá no Facebook também foram tocadas por essa palavra. Eu acredito que vidas foram impactadas. E você hoje precisa sair daqui. Você precisa receber essa palavra e falar, oh, eu vou levar isso para a minha geração. Eu vou levar isso para a minha vida. Eu quero ser igual a Samuel. Eu quero me levantar para destronar Saul e levantar Davi, homem segundo o coração de Deus. Ei, eu quero fazer a diferença. Talvez eu estava dentro da casa
e não conhecia o Senhor, mas hoje eu ouvi a voz dele chamar o meu nome e dizer que eu posso e eu irei fazer muito mais. Tudo quanto pedires ou pensares, de acordo com o potencial que existe dentro de você. Efésios capítulo 3, verso 20. Existe algo dentro de você que Deus quer usar para mudar a história dessa geração. Deus, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Deus, pela tua doce presença neste lugar. Obrigado, Deus, pela tua palavra se manifestando neste lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente aqui, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Senhor, declaramos sobre a tua igreja, que Deus, sairemos daqui transformados, sairemos daqui mudados, moldados, sairemos daqui, Pai, com uma presença diferente, Senhor. A presença do teu Espírito vai fazer com que venhamos a brilhar lá fora. E as pessoas perguntem o que está acontecendo. Foi a presença de Deus que invadiu o meu ser. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, sobre as pessoas aqui, as pessoas que estão em casa, Deus, que a partir de hoje seremos diferentes, seremos mudados, seremos moldados pela tua palavra. Dá-nos força, Senhor, para vencer o pecado. Dá-nos força, Senhor, para vencer os dias maus. Dá-nos força, Senhor, para vencer, Deus, as tentações. E em nome de Jesus, nos espelhar na tua palavra e viver completamente a tua vontade, o teu reino se cumprindo sobre a nossa geração. Em nome de Jesus, amém e amém. Existe alguém aqui que quer voltar para Jesus hoje? Alguém aqui quer dizer, eu quero me entregar para Jesus hoje. Eu quero ser mudado, moldado e transformado. Amém? Então erga sua mão para a bênção. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e doce consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos e todos que creem digam amém. Amém? Aplauda o Senhor. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Já acabou, gente, amém? Glória a Deus. Vou orar pelas ofertas que eu orei, né? Orei. Glória a Deus. Deus, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Abençoamos, Deus, a tua igreja, Pai, que confia na tua obra, Pai. Abençoamos, Deus, os teus filhos, Pai, que acreditam nessa obra, Senhor, e que, Pai, financiam o teu reino, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, pedimos, Pai, nesse tempo de crise, que nós venhamos nos sustentar em Cristo, e que o Senhor possa manter, Deus, a fé dos teus filhos, manter, Deus, o emprego dos teus filhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, multiplicar o celeiro dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, sobre a tua igreja, Deus, portas abertas. Profetizamos, Pai, que em nome de Jesus não vai faltar nada na tua casa. E em nome de Jesus, Pai, não vai faltar nada na casa dos teus filhos, porque estão guardados pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém.